Oi, gente, meu nome é Mariana Castelo Silva. Eu sou estudante de medicina veterinária, estou no meu segundo semestre no campus da Moca, na Universidade de São Judas. O tema que eu vou falar sobre hoje é genética, a primeira lei de Mendel, no caso. Então vamos estudar um pouquinho? Bom, vamos lá. Vamos primeiramente definir o que seria genética. Bem, a genética é a área da biologia que estuda os genes, ou seja, os mecanismos de transmissão das características hereditárias de pais para filhos ao longo das gerações, e inclui também a área de manipulação dos genes, conhecida por engenharia genética. Essa ciência teve início com os trabalhos de Gregor Mendel, que viveu entre 1822 e 1884. A partir de 1860, Mendel realizou uma série de cruzamentos entre plantas de ervilhas e analisou cuidadosamente os resultados obtidos. Esses experimentos permitiram a elaboração de leis sobre transmissão dos caracteres hereditários, leis essas que servem de base aos estudos da genética. Vamos conhecer então um pouco sobre o trabalho desse importante cientista que é conhecido como o pai da genética. Mendel selecionou 7 caracteres da planta de ervilha e trabalhou com eles. Vamos usar o caráter forma de semente como exemplo dos cruzamentos feitos por Mendel. Bom, Mendel iniciou seus trabalhos com plantas de linhagens puras, ou seja, plantas que produziam descendentes com aspecto que não variava quando realizava a autofecundação. Assim, com relação à forma da semente, separou plantas que, por autofecundação, produziam apenas sementes lisas e plantas que produziam apenas sementes rugosas. Com a germinação dessas sementes, formavam-se plantas sempre de linhagens puras, ou seja, plantas que, por autofecundação, formavam apenas sementes lisas ou rugosas, conforme o caso. Todos esses indivíduos de linhagem pura constituem a geração P, ou seja, geração de pais. Em seguida, Mendel fez cruzamentos entre as plantas de linhagens puras, produtoras de sementes lisas, e as plantas de linhagens puras, produtoras de sementes rugosas. Como resultado do cruzamento entre plantas puras de ervilha, todas as plantas polinizadas formaram frutos com sementes lisas, constituindo assim a geração F1. A geração F1, portanto, não é pura, pois é formada pelo cruzamento de plantas que produzem sementes lisas com plantas que produzem sementes rugosas. Assim, os indivíduos da geração F1 são chamados de híbridos. E F1 quer dizer filhos, geração de filhos 1. A característica que se manifesta nas gerações que não formam linhagens puras é chamada de dominante, ao passo que a característica que não se manifesta é a recessiva. Sendo assim, quanto à forma das sementes de ervilhas, o caráter liso é dominante e o caráter rugoso é recessivo. Mendel teve a seguinte ideia para responder a essa questão: deixar ocorrer a autofecundação entre filhos da geração 1, obtendo geração F2, filhos 2. Se o caráter verde recessivo não deixou de existir, ele deverá reaparecer em F2. Bom, analisando as sementes resultantes desses cruzamentos, Mendel obteve em suas primeiras observações 75% de resultado de semente deu como semente lisa e 25% das sementes denominaram-se rugosas. Essa taxa de 75% do caráter dominante e 25% do caráter recessivo são as que se obtêm sempre na geração F2 em cruzamentos semelhantes, o que permite afirmar que o caráter recessivo está presente na geração F1, embora oculto, sem se manifestar.
Você deve ter em mente em que as células de ervilha são diploides, isto é, apresentam pares de cromossomos homólogos. Os cromossomos homólogos apresentam os mesmos locos gênicos. Se um determinado lugar de um cromossomo é ocupado por um gene, no cromossomo homólogo haverá o alelo ocupando a mesma posição. O caráter liso é determinado por um gene que é dominante em relação ao seu alelo, o que determina o aspecto rugoso da semente. Assim, o aspecto rugoso só se manifesta quando o alelo que determina o aspecto liso não está presente, representando por L o alelo liso e R o alelo rugoso. Essas possibilidades representam os três genótipos possíveis para o caráter que estamos estudando. LL significa uma planta de semente lisa pura. LR é uma planta de semente lisa híbrida. E RR significa uma planta com característica recessiva, ou seja, de semente rugosa. A característica ou aspecto que se manifesta no indivíduo é o fenótipo. Então, embora sejam os três genótipos, são apenas dois fenótipos condicionados por ele. Os genótipos LL e LR condicionam o fenótipo semente lisa. O genótipo RR condiciona o fenótipo semente rugosa. Observação: o genótipo LR condiciona o fenótipo semente lisa, porque o alelo L é dominante em relação ao seu alelo R. Genes recessivos não se manifestam em dose simples. Lembre-se, quando se manifesta o fenótipo condicionado pelo alelo recessivo, os alelos são iguais entre si. Entre outras palavras, o fenótipo recessivo é sempre puro. Bom, continuando. Eu passei agora um bulário que é muito importante na área da genética, porque são as palavras que mais se utiliza no conteúdo de genética. Então, o que seria alelo? Letra condicionada ao gene. Genótipo dupla de alelos condicionados ao gene. Fenótipo característica fisiológica, diploide células com cromossomos pares. Haploide célula com um único cromossomo. E anotem bem, heterozigoto e homozigoto vai ser utilizado muito em cruzamentos de genética. As palavras que mais utiliza são heterozigoto, homozigoto, recessivo e dominante. Beleza? Então vamos dar início à nossa primeira lei de Mendel, galera. Bom, a primeira lei de Mendel consiste que cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, que são sempre puros. Não sendo possível cruzar uma semente com outra, a expressão cruzamento de ervilha amarela com ervilha verde não se refere à semente, mas à planta que se forma pela germinação da semente. Lembre-se, o genótipo presente em todas as células da planta adulta é o mesmo da semente que deu origem a essa planta. Assim, para cruzar ervilha verde com ervilha amarela, é preciso plantar as sementes, esperar as plantas se desenvolverem e depois polinizar as flores de uma com o pólen da outra. Bom, a planta originada da semente verde, sendo Vzinho, V minúsculo, gente, só pode fornecer alelos para o caráter verde, enquanto a planta originada da semente amarela, sendo híbrida Vzinho, fornece para os gametas tanto o alelo V como o alelo Vzinho. Assim, pela polinização e, consequentemente, fecundação, formam-se plantas Vzinho ou Vzinho, que condicionam
respectivamente, os fenótipos no amarelo e verde, em igual quantidade, ou seja, 50%. Utiliza-se o termo homozigótico para os indivíduos que têm alelos iguais. De forma semelhante, heterozigótico deve ser entendido como indivíduos que têm alelos diferentes. Como você pode deduzir, homozigótico refere aos indivíduos que compõem a linhagem pura. Heterozigótico tem o mesmo significado de híbrido. Conhecendo o significado dos termos utilizados em genética e compreendendo as explicações elaboradas por Mendel para os cruzamentos, podemos prever qual será a proporção esperada de descendentes com determinados genótipos ou fenótipos a partir de um cruzamento. Mendel forneceu, portanto, um modelo matemático que permite calcular as probabilidades de ocorrências de certos aspectos, quando existe uma relação de dominância entre os alelos que determina esse aspecto. Esse tipo de cruzamento mostrado do Vzão-Vzinho, 50% dos descendentes são heterozigóticos e híbridos, como os pais, e os outros 50% são todos homozigóticos, sendo 25% com caráter dominante e 25% com caráter recessivo. Observe o quadro que comprova essas porcentagens. Você cruzando um heterozigótico com um homozigótico sempre vai dar 50% de ambos os fenótipos, beleza? Tá, vamos pegar um exemplo. Vamos analisar a seguinte questão. Qual a probabilidade de um casal heterozigótico para um par de alelos representados aqui por Hzão e Hzinho ter um filho também heterozigótico? Bom, se a gente pegar para cruzar os gametas da mãe e do pai, pode ser em qualquer ordem, desde que esteja separados os alelos, para fazer o cruzamento. Então, nós vemos que 50% vai ser heterozigótico, já 25% vai ser um alelo dominante e 25% um alelo recessivo. Então, a resposta nesse caso seria 50% de probabilidade de um casal heterozigótico ter um filho também heterozigótico. Beleza? Bom, vamos agora falar sobre heredograma. Acho que vocês vão gostar. O heredograma é um tipo especial de diagrama utilizando para facilitar as observações e a compreensão rápida de uma genealogia, ou seja, dos padrões de herança de uma característica em uma família. Nesses casos, usam-se símbolos para os sexos e para a ocorrência da característica em estudo. O sexo feminino é representado por círculo e o masculino por quadrado. Quando se pretende destacar uma das formas de característica recessiva ou dominante, usam-se símbolos preenchidos. Por exemplo, uma mulher com a condição recessiva do caráter pode ser representada por um círculo preenchido, e uma mulher com uma condição dominante de caráter com um círculo vazio. Então, veja o exemplo que eu passei para vocês. Os pais, eles são dominantes, ou seja, não tem como saber quais os alelos eles possuem, mas entre os filhos, um deles foi uma mulher de característica recessiva, ou seja, ela recebeu os dois alelos recessivos dos pais. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que os pais são heterozigóticos. Já os outros irmãos são heterozigóticos também, ou não, eles podem ser de linhagem pura dominante também.
Bom, vamos seguir. Para se saber que o indivíduo portador de fenótipo dominante para uma característica é homo ou heterozigótico, realiza-se um cruzamento teste, que consiste em cruzar o indivíduo em estudo com outro de fenótipo recessivo para aquela característica. Por exemplo, vamos pegar um casal, uma irmã que casou com um rapaz de característica recessiva. Aí eles geraram um filho que também possui característica recessiva. Quer dizer o quê? Recebeu o alelo recessivo dos dois pais. Beleza, já sabemos que a moça é heterozigótica então. Ok, o irmão dela é recessivo. Isso quer dizer o quê? Que os pais dela também são heterozigóticos. Entendeu? Enfim, gente. Obrigada por assistirem a minha aula. É um conteúdo muito facinho, espero que tenham entendido e agradeço de coração. Beijos, beijos, até a próxima aula.